você sabe que as pessoas que foram atingidas pela enchente estão voltando para casa, né? Estão voltando para casa e agora chega aquela hora bem complicada, que é a hora da limpeza. Chega a dar um desespero na gente, né? A gente sabe que na casa da gente, quando se faz um lambuzo qualquer, virou uma cuia, virou, né, de erva, virou uma panela de feijão, é tudo, sabe, já dá um desespero. Se imagina agora o trabalhão que essas pessoas vão ter para limpar as suas casas, cheias de lama, né, com coisas destruídas, é um conceito, é uma volta desesperadora, embora muita gente prefira, claro, voltar para casa do que ficar nos abrigos. Mas existe uma preocupação enorme, que é com relação a uma doença que tem atingido a população gaúcha e também em Cachoeira do Sul. Eu tive, no final do ano passado, um familiar atingido por essa doença que se chama leptospirose. Locais e água contaminada pela urina do rato, que pode ter efeitos gravíssimos na saúde humana. Estamos na linha com a Andréa Santos, da epidemiologia. Oi, não, não é a música agora. Agora é a Andréa. Agora, como assim, o que que é? Achei que a gente já estava com a Andréa na linha. Não, por favor, né? Por favor. Né? Que é, voltando, estou pedindo, estou conversando com o Volney, porque a segunda-feira, às vezes, é bem, como diz os pelotenses, bem atrapalhada, né? Quando a gente diz, você está ocupado, lá em Pelotas as pessoas não dizem, você está ocupado, as pessoas dizem, você está muito atrapalhada nesse momento. Maneiras de falar. Então, agora sim, Andréa Santos, que é da epidemiologia, eu falava, Andréa, que essa volta para casa tem um agravante que pode sim atingir a saúde pública de uma forma muito grave, que é a leptospirose, uma doença causada pela urina do rato e que pode, inclusive, levar a óbito. Eu tive um familiar contaminado pela doença, atingido pela doença no final do ano passado. Felizmente deu tudo certo, a lepto lindo e faceiro, mas é uma situação muito grave que as pessoas precisam ficar atentas às medidas de prevenção. Boa noite. Boa noite. Sim, a leptospirose é uma doença que preocupa, né, todo ano, mas principalmente nesses momentos em que temos áreas alagadas, porque ela é transmitida pela urina do rato, né? E nós sabemos que quando as áreas são alagadas, ela dispersa, né, tudo que está ali. Então, se os ambientes de telhado, pátios ou locais, né, com sinais de roedores forem alagados, a gente pode estar disseminando para todo o ambiente da casa e para o pátio essa bactéria, né, que é transmitida, que é a leptospira. Na verdade, quais são os sintomas da leptospirose? Os principais sintomas, eles são dor, ela é uma doença aguda, né, que tem febre, e tem um período, ela tem a fase tardia e a fase aguda, que é com febre, dor no corpo, a mialgia, que a gente chama que é dor nos músculos, dor nas panturrilhas, e em algum momento a pessoa pode desenvolver, inclusive, os olhos ficarem amarelados, que é a icterícia, e ela também traz, em algum momento, a urina mais escura, mas isso é quando o paciente ele ainda não iniciou o tratamento. O objetivo da gente suspeitar da leptospirose, lembrar ela agora, que a gente tem que investigar laboratorialmente, mas principalmente que na suspeita de leptospirose o tratamento adequado já deve ser iniciado. Então, quanto mais precoce o tratamento e com o antibiótico certo, que é a doxiciclina, a pessoa tem mais chances de não desenvolver a forma grave, porque vai, como tu mesmo comentaste, Dalcília, tem várias pessoas que ficam dias internadas, muitas vezes precisam de hemodiálise, porque ela é uma doença sistêmica que pode atacar órgãos muito importantes, né, do nosso organismo, rins, pulmões. Então a gente deve prevenir, principalmente então quando está limpando a casa, usar bota, né, luva de borracha, se não tem disponível, que proteja as mãos com plástico, com uma barreira. Antes de fazer essa limpeza, faça de uma forma adequada, cuidado com os alimentos que tenham ficado, não consumir,
né? Medicamentos também que podem ter ficado, mesmo que armazenados, a gente também não pode consumir, e porque a leptospira é muito grave. E a gente, né, se contamina a partir da pele. Então, se a pele está íntegra, a gente tem menos risco, né? Se a gente não tem nenhum arranhão, nenhuma ferida no pé. Mas se fica muito tempo em contato, como às vezes alguns socorristas, assim, acaba, né, a permeabilidade da pele acaba sendo comprometida e a bactéria consegue penetrar. Principalmente as mucosas, também, que é muito mais fácil. As mucosas, na verdade, não nos protege como a pele íntegra, né? E a gente pode se contaminar com vários vírus, como da influenza e tudo que, principalmente quando a gente pega e coloca as mãos contaminadas na boca, no nariz ou nos olhos, né? Então, a gente tem que se proteger com EPI e revisar se a gente não está com nenhum ferimento sem perceber, antes de adentrar um ambiente que teve água da enchente ou esgoto, antes de fazer essas limpezas, que deve ser feita com cuidado. Na verdade, essas recomendações, elas servem também para quem não foi atingido pela enchente, mas que às vezes precisa fazer aquela faxina lá no pátio, né, Andréa? Isso. Então, tem 3 grupos de pessoas que a gente está, né, chamando a atenção. As pessoas que, em algum momento que a água foi inundada, entraram em contato, né, se não conseguiram sair antes, mas a maioria dos nossos casos em Cachoeira, as pessoas conseguiram sair antes, né, da inundação. Os socorristas que entraram em contato com a água para buscar as pessoas ou os animais. As pessoas que limparam os abrigos, né, ou os abrigos dos animais que vieram das enchentes. E as pessoas agora no momento de retornar e fazer a limpeza e a faxina das residências. Ou dos seus estabelecimentos comerciais, né? Todos os ambientes, não só na nossa casa, a gente tem que cuidar. Principalmente a cozinha, né? O banheiro, esses lugares onde pode ter ficado resíduos de alimentos ou resíduos lá dos lixos orgânicos, a gente tem que ter o maior cuidado. Pois é, e nós temos casos de leptospirose em Cachoeira, nesse momento? Neste momento, a gente tem um caso em investigação, mas provavelmente tem outros que as pessoas ainda não estão pensando. Felizmente, né, o ano passado e o ano retrasado, nós também tivemos bem menos casos. A gente teve investigação de 10 casos aproximadamente, mas nem todos confirmaram, né? Mesmo com a história de enchente. Este ano a gente quer reforçar o chamamento, porque as pessoas podem confundir com a gripe, as pessoas podem confundir com a dengue, e do início, ali o contato com a água, a pessoa pode desenvolver a partir do 7º ou 14º dia que entrou em contato com a água. Até 30 dias depois do contato, ela pode desenvolver a doença. Então, a gente tem que ficar atento, porque não é nas primeiras semanas, pode acontecer, mas nem sempre são nas primeiras semanas. São a partir da primeira semana, 10 dias, até 30 dias depois do contato com as águas de enchente, a gente ainda pode desenvolver, as pessoas ainda podem desenvolver a leptospirose. Então, tem que lembrar dor no corpo, né, dor nas panturrilhas principalmente, cansaço, febre, às vezes a pessoa percebe febre, às vezes só tem o calafrio, são sinais de alerta. Bom, e aonde esses sintomas se confundem com os sintomas da gripe? Porque eu lembro ainda quando, acho que foi lá no início dos anos 1990, 92, 93, enfim, que eu me lembro que nós tivemos um surto muito grande de leptospirose naquela região de Santa Cruz do Sul. Foi a primeira vez que se ouviu falar, eu particularmente, né, a gente fez muita matéria sobre isso, inclusive os médicos na época precisaram se socorrer de conhecimentos de especialistas, né, da Fiocruz, enfim, de outros institutos de pesquisa, porque não era uma doença conhecida e que no momento em que houvesse tantos casos e graves, lá nós tivemos em Santa Cruz na época, foram 4, 5 óbitos em questão de 2, 3 meses. Mas aqui, felizmente, me parece que não temos óbitos em relação à leptospirose. Mas é um problema sério que as pessoas precisam ficar atentas. Sim, nós tivemos, infelizmente, há anos anteriores, né,
casos notificados e tivemos já óbito por lepto, mas isso já faz mais anos, né? As pessoas não podem achar que qualquer pessoa, a doença transmissível é de fácil resolução. Não é. O ideal é que a gente não se exponha, porque ninguém sabe qual organismo vai ser vulnerável. Claro que o trabalhador que entra mais em contato com a urina, né, um local onde tem acúmulo de alimentos, resíduos, ou um local que armazena grãos, né, sempre vai ter mais chances de ter o roedor contaminado, mas a gente também tem que pensar nas lavouras de arroz, a gente tem que pensar nas pessoas que desmancham os telhados, né, e pode ter a urina do rato, vai limpar, vai fazer uma obra, então são vários segmentos onde as pessoas vão estar se expondo a partir da sua atividade de trabalho, né, sua atividade laboral. Nesse momento a gente está focando no evento enchente, né? Mas é uma doença que a gente tem que cuidar durante o ano inteiro e ela está relacionada à urina de rato e a gente tem alguns ambientes em Cachoeiro que a gente já teve pessoas que se contaminaram. A gente já teve na beira do rio Jacuí um local, né, onde algumas pessoas se banharam e se contaminaram. A gente teve na barragem do Capané, a gente teve no Taboão. Então são várias localidades que as pessoas entraram em contato com a água, ou do açude, ou da enchente, ou de uma lavoura, e acabaram se contaminando e, inclusive, tendo internações em unidade de tratamento intensivo. Olha só, e normalmente não é uma doença fácil de ser tratada. Eu lembro que esse meu familiar precisou, inclusive, ficar em UTI durante um bom tempo até se recuperar. E como você mesmo disse, a leptospirose ataca órgãos vitais. Sim, muitas pessoas, inclusive, precisam de hemodiálise, né, para conseguir eliminar e purificar a urina e eliminar a bactéria do organismo. É um tratamento complementar. Pois é, mas André, essas recomendações elas são também para o ano todo, né? Não necessariamente só para a época de enchente, né? Com as enchentes a gente também lembra da hepatite A, por causa das áreas inundadas e tudo. A gente lembra do tétano acidental, né? O ideal é sempre as pessoas estarem com a vacina em dia, se proteger. Então tem outras coisas também neste momento de voltar para casa, que são os animais peçonhentos, que pode estar ali uma aranha, uma cobra, também afugentada do seu habitat natural, pode estar escondida no telhado da casa, pode ter ficado dentro, né, entrando junto com a água nesses ambientes. Então, no geral, a gente tem que ter muito cuidado no retorno para casa, mas na limpeza e contato com lama, a principal doença é a leptospirose. Tá certo, então. E o cloro, essa água sanitária, ela funciona bem? A gente tem uma recomendação específica, mas um dos principais, uma ação específica, né? Mas sim, o hipoclorito, ele tem uma ação que ele mata a bactéria, né? A gente não pode usar em abundância, nunca misturar com outros produtos, nem com água quente, mas sim numa diluição adequada, a gente consegue fazer uma limpeza que protege a pessoa e realmente elimina as bactérias do local. Tá certo, então. Andréa Santos, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Conexão 99. Disponha sempre dos microfones da Rádio Vale, principalmente quando o assunto é saúde e prevenção de doenças, né? Um grande abraço, boa semana. Abraço, boa semana.